a maratona da vida cristã. O versículo tema se encontra em Filipenses 2, 12 a 16. E Paulo diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Que essa palavra abençoe os nossos corações. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, o soberano Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que era, que é e que há de vir. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, neste púlpito, sendo usado por Ti, sendo canal, Senhor, da Tua vontade, sendo porta-voz, Senhor, da Tua palavra, sendo porta-voz dos Teus ensinamentos. Senhor, eu reconheço que sem Ti nada sou, nada poderia fazer, e por isso te peço que neste momento, Senhor, me diminua para que Tu cresças, que o Senhor me insignifique, para que neste lugar o Senhor seja significado. Que o Senhor esteja tomando cativo a mente de cada um neste lugar e daqueles que nos assistem pela internet. Esteja tomando cativo os nossos pensamentos, Pai, lançando fora toda ansiedade, toda preocupação. E que os nossos olhos, os nossos ouvidos, que a nossa atenção e o nosso coração esteja 100% voltado para Ti, para Te ouvir, para Te conhecer e para nos fortalecermos mutuamente em amor, em graça e na fé, para que nós alcancemos, Senhor, o final desta maratona santa que o Senhor propôs para cada um de nós. Assim eu oro, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Antes dar início de fato, eu gostaria de pedir alguém aí atrás do corpo ministerial, alguma coisa assim, para chamar a galera que ainda está nos preparativos, ver como é que está, chamar para entrar. Tem como, Léo, Bianca, dar uma corrida lá aqui atrás para chamar a galera e diz que continua depois, não tem problema. Mas é importante que eles estejam aqui dentro. Vamos lá. Desde que nós somos concebidos neste mundo, nós entramos numa corrida. Nós caminhamos rumo a algo. Isso é fato. O tempo nos dá esse entendimento, essa sensação de que estamos indo em direção a algo. Mas a maratona cristã, a maratona que é proposta por Cristo, ela começa com a obediência ao chamado. Ela começa com o reconhecimento de que Cristo é Deus e de que este Deus é o nosso Senhor. A maratona começa quando entendemos que temos um alvo. A maratona começa quando entendemos que temos uma meta. E a partir disso, nós obedecemos e vivemos em prol dessa linha de chegada. Nós vivemos em prol deste prêmio. A maratona começa quando muitos dizem, se convertem. A maratona começa quando nós reconhecemos, quando nós, no nosso ministério, nós dizemos, nos reconciliamos com Deus. Quando nós fazemos as pazes com Deus. Paulo vai dizer que outrora estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas que Jesus Cristo nos dá vida.
E essa vida é a inscrição para a maratona da fé, para a maratona da vida cristã. Conseguiram entender isso? Tranquilo. E é exatamente o que Filipenses 2,12 diz. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então perceba que o início, como eu estava dizendo, ele parte de uma obediência. E que obediência é essa? É você ouvir o Espírito Santo dentro de você e reconhecer que esse Espírito Santo é o teu Deus. Reconhecer que a sua vida foi comprada a preço de sangue por Cristo. E que a partir desse momento, você vive para Cristo. É entender que sem Cristo, você está apenas morto. Andando segundo as vontades da sua carne. E isso é sinônimo de estar morto de fato. Não apenas espiritualmente, mas nas próprias práticas seculares. Então, Paulo vai dizer que, como sempre obedeceram. Então, como sempre a igreja de Filipos obedecia, ele roga que continuem obedecendo enquanto Paulo não estava presente. E a recomendação de Jesus é um tanto quanto semelhante. Não é igual porque Jesus está presente. Ele ressuscitou, amém? Isso é indiscutível. Mas não necessariamente o vemos de forma física. Então, Jesus muito bem diria, obedeçam sem me ver, sem me tocar. Porque nós servimos não ao Cristo nos dias de sua carne, mas ao Cristo ressuscitado. Jesus nos dias da sua carne era o véu. Hoje, nós conhecemos algo além, nós conhecemos Jesus Cristo praticamente face a face, reconhecendo em toda a criação. E Jesus, ele recomenda que nós obedeçamos e que nós desenvolvamos a nossa salvação. Isso é Paulo, sendo usado por Deus e recomendando a igreja de Filipe. Hoje estou sendo usado por Deus e recomendando a igreja que Cristo vive. Obedeça e desenvolva a sua salvação com temor e tremor. E entenda que desenvolver a salvação não tem nada a ver com conquistar lá. A nossa salvação, ela foi conquistada na cruz do Calvário. Nós não temos mérito nenhum, absolutamente nenhum em estar com Cristo. Este mérito é 100% de Deus. O desenvolvimento da salvação, você vai entender ao longo da mensagem, é um crescimento, é um amadurecimento. Imagina uma árvore. Ela começa muito pequena e nós temos visto o apóstolo trazer sementes, é uma semente pequena. E Jesus, ele lança essa semente e nós não somos perguntados se nós queremos receber essa semente. De forma alguma. Essa semente, ela foi depositada no nosso coração antes da fundação do mundo. Mas Jesus vai dizer, e Paulo vai dizer, para desenvolvermos, para amadurecermos essa semente, para que essa semente dê frutos. Para que, chegado o dia, que ele vai dizer nos versículos seguintes, não precisa colocar agora, chegado o dia, essa árvore que somos nós, essa semente que estava no nosso interior, ela esteja linda, plena, grande, desenvolvida, seja semelhante a Cristo, que é a videira verdadeira. Entenderam? Então, o desenvolver não é conquistar, é amadurecer, é regar, é fazer crescer, é fazer se tornar semelhante a Cristo. E nós vamos ver isso de forma mais secada. E a linha de chegada é exatamente isso. É a estatura do varão perfeito. Em Efésios 4:13 ele vai dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, desenvolver a sua salvação
é fazer com que essa semente que foi depositada por Deus antes da fundação do mundo cresça até o tamanho da de Cristo. E essa é a linha de chegada. E por que eu estou começando pela linha de chegada? Isso faz sentido? Às vezes, humanamente, pode não parecer, mas eu vou te explicar por que eu começo com a linha de chegada. Porque, sem compreender a meta, nós não suportamos os processos. Sem entender o destino final, sem entender o objetivo, nós não conseguimos percorrer o caminho. Então é preciso conhecer a meta, o alvo, o objetivo. E Paulo vai explicar isso de uma forma majestosa lá em 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. E o que significa? Corruptível. As coisas que se corrompem são coisas perecíveis, as coisas do mundo que vão passar com o tempo. Que a ferrugem vai corroer, que o cupim vai comer, e as coisas vão passar. E é incorruptível. São as coisas eternas. Pode ir para o 26. E aí Paulo vai dizer, assim corro também eu. Não sem meta. Não sem... Repete comigo. Não sem... Muito obrigado. Assim luto. Ele não luta sem meta. Ele não luta como se desferisse golpes no ar. 27. Mas ele esmurra o corpo dele e o reduz à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E eu quero e esse versículo ele resume, ele sintetiza muito, não resume, mas ele sintetiza muito bem a ideia da maratona. Porque primeiro, ele aponta que existe uma meta. E eu já disse para vocês qual é a meta. É se tornar parecido com Cristo. O objetivo das nossas vidas, até o final dela, é atingir a estatura do varão perfeito. É sermos semelhantes a Deus. Tendo essa meta em vista, nós corremos, nós enfrentamos os nossos desafios para atingir. Sendo que tem muito maratonista que esqueceu do alvo. Como assim? É isso. Tem gente que assumiu esse compromisso com Cristo, através do Espírito Santo, é óbvio, é um chamado. Mas que se esqueceu da meta. Que se esqueceu da linha de chegada. Que se esqueceu do prêmio. Tem muito maratonista que em tudo se domina. Latim, grego, filosofias, conceitos, ideologias, doutrinas, tudo se domina como maratonista. Mas se esqueceram do alvo. Se esqueceram do objetivo para se tudo dominar. Eles dominam tudo para alcançar uma coroa corruptível. Reconhecimento dos homens, riquezas, status social, às vezes dentro das próprias congregações. Maratonistas que em tudo se dominam, mas não o fazem para ser parecidos com Cristo. Não o fazem por amor ao próximo, como a ti mesmo. Não o fazem por amor a Deus acima de todas as coisas, mas o fazem para alcançar um cargo eclesiástico. Que loucura. E isso acontece, tá? Isso eu posso dizer até que faz parte. Porque o inimigo, ele usa do holofote, ele usa do instrumento, do microfone. Ele coloca um portfólio ali para tornar tudo isso muito bonito. Tornar tudo isso muito alcançável. Tornar tudo isso aqui muito desejável. Só que para Cristo, e a gente vai ver isso, não é o que importa, de fato. Por que nós o fazemos? Por que tudo nós o dominamos? Para ter capacidade de esmurrar o próprio corpo, para pregar a outros e não ser desqualificado
nas próprias condutas. É o que Paulo está dizendo. Nós vamos dominar tudo? Vamos dominar sim, a gente vai estudar sim a palavra, a doutrina. Vamos estudar sim o latim, o grego, se for necessário, a filosofia. Vamos nos tornar sim pessoas intelectuais, inteligentes, capacitadas para todo tipo de obra. Mas a intenção é salvar vidas. A intenção é a linha de chegada. A intenção é se tornar parecido com Cristo. Cristo, a vida dele é contada a partir de uma certa idade. Antes disso, o que ele estava se fazendo? Estava se preparando. Se tornando mestre capaz de todas essas coisas. De todo tipo de pergunta, sabe? Dentro da cultura dele, dentro da temporalidade dele. Ele estava se tornando sim um mestre ali. Para que ele não fosse desqualificado, para que quando um fariseu indagasse, ele soubesse o que dizer. Então perceba que devemos de fato dominar tudo, mas sem esquecer o propósito, sem esquecer a linha de chegada. Porque às vezes nós vamos apenas estar correndo em círculos, dominando tudo, correndo de um lado para o outro, mas existe uma linha na qual precisamos percorrer. E é só nessa linha que existe a chegada. Existe a faixa de chegada. Então, sem conhecer a meta, nós nos tornamos suscetíveis a errar o caminho. Quando nos esquecemos ou não conhecemos o objetivo, que é se tornar parecido com Cristo, eu vou ser um pouco prolixo para que isso fique bem martelado na sua cabeça. Se nós esquecemos o objetivo de se tornar parecido com Cristo, de amar a Deus acima de todas as coisas, de amar o próximo como a nós mesmos, de salvar vidas, se nós nos esquecermos desta que é a linha de chegada, nós estaremos correndo para outro lugar, em outra direção. E aí, vamos dizer que é uma maratona de 42 quilômetros. Tu pode correr 100 quilômetros, mas se tu correu para o lado oposto, não adianta nada. Não é verdade? Existe um trajeto, existe uma meta. E Efésios 4,14 vai dizer isso. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então tenhamos cuidado, sejamos maduros. E como ser maduro? Primeiro, tendo sólido o nosso propósito. Esse é o primeiro passo. Cristo sendo o nosso firme fundamento. Nosso firme fundamento. Para que não sejamos levados por vento de doutrina, para que não sejamos agitados. Para que nós não precisemos correr 200 quilômetros, precisando correr 42. Isso nem tem muita lógica. Mas é claro que numa vida tão misteriosa e grande, subjetiva, isso às vezes se perde. Mas precisamos conhecer a meta, para que também nós não nos esforcemos mais do que deveríamos. E isso fica muito bem entendido, certo? E eu queria trazer um ponto que apesar da performance ser individual, o nosso ritmo contagia. Somos exemplo, como Paulo tinha dito em Filipenses 2,13. Então, o papel da igreja. Então, a igreja tem um papel e cada um de nós temos uma aptidão. E eu tenho um exemplo muito interessante, é que hoje a prática de correr está muito, até na moda. Tem bastante gente praticando isso. E muitos grupos de corrida estão surgindo. E eu, particularmente, nunca fiz parte de nenhum grupo de corrida. Mas eu já tive a oportunidade de correr com meu primo, que está aqui. A gente correu, acho que foi ano passado que a gente fez aquela corrida na Lagoa. Desculpa, a Lagoa tem 7,5 a volta. E se eu tivesse sozinho, eu não tinha completado, eu acho. Mas eu estava com meu primo. E ele tem o ritmo dele, ele treina. E ele foi mantendo um ritmo.
E eu falei, ele conhece, ele sabe, e ele está num ritmo legal, eu vou indo. E eu fui indo. E estar com ele me motivou a continuar a estar, porque eu não queria estar sozinho, sabe? Ali apesar da paisagem ser muito bonita e eu gostar muito de estar sozinho de vez em quando, aquele era um momento que eu estava dividindo com ele. E eu mantive o ritmo dele. Inclusive, chegou mais para o final, ele deu uma diminuída no ritmo e eu senti que eu conseguia mais. E eu continuei. E eu disparei na frente. E eu atravessei até primeiro do que ele, naquele circuitozinho. Então, Deus dá a cada um uma aptidão. E é o que Filipenses 2,13 está dizendo. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Não, só o 13 mesmo. E Atos 17, 24, Paulo também vai dizer, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E aí no 28 ele diz, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Você é geração de Cristo, amém? Amém. E perceba que Deus criou a todos de um jeitinho. Cada um tem uma aptidão própria, tá? Cada um tem um corpo, cada um tem um ritmo. E aí eu trago o exemplo para a maratona. Cada um vai ter um ritmo, vai ter um treino, vai ter uma dieta, uma alimentação, porque cada um tem a sua aptidão. E é muito comum dizer que a salvação ela é individual. E é muito por essa ideia de que a corrida, de fato, a medalha, a premiação, ela é de cada um. Mas perceba, como eu falei no início, se o meu primo não tivesse comigo, e eu era pipoca, então não ia ganhar medalha nesse caso, eu não ia até o final. Eu ia fazer 3,5, 4, ele ia falar, tá bom, vou sentar aqui e tomar água de coco. E aí que entra o papel da igreja. Neste exemplo, o meu primo, ele foi a igreja. Ele foi o exemplo. Ele foi aquele que me auxiliou, que me sustentou, que me serviu de exemplo, que serviu de ritmo, que serviu de direção. Às vezes, eu, por não conhecer o trajeto, eu podia ter me perdido e nem chegado na linha final. Mas ele conhecia. Então, o papel da igreja é esse. E aí sim, Filipenses 2,14. Fazei tudo sem murmuração nem contendas. Isso é muito importante. Isso é uma recomendação para a igreja de Deus. E fazer sem murmuração é muito importante. Ninguém aguenta correr do lado de alguém que fica reclamando. Ninguém aguenta correr de um lado de alguém fofoqueiro que fica procurando briga, que fica procurando intriga, que fica procurando fogo no parquinho, como a nossa geração diz. E aí no versículo 15 ele continua a sua recomendação. Para que vos torneis irrepreensíveis. Irrepreensíveis e sinceros. Sinceros. Sem máscaras, sem dissimulações, sem fofocas, sinceros, de coração aberto. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual nós precisamos resplandecer como luzeiros no mundo. Então, nessa maratona, apesar da sua corrida ser individual, é muito importante que nós corramos em grupo, como igreja. O movimento, ele engaja. Estamos no meio de uma geração pervertida e corrupta. E quando pessoas que têm o número nas costas
que estão participando da maratona e às vezes não sabem ver um grupo também com um número nas costas, o que essa pessoa vai fazer? Se ela está indo na contramão, ela passa a correr com um grupo. Porque esse grupo é inculpável. Porque esse grupo é irrepreensível. Porque esse grupo ele é sincero. Porque esse grupo resplandece o caráter de Cristo. Porque é um grupo unido. Porque é um grupo coeso. Esse é o papel da igreja. Ser exemplo. Mostrar qual é a direção certa. Porque tem muito maratonista que se perdeu. Que está correndo na direção contrária. Que está correndo uma corrida legalista. Uma outra coisa. Sejamos exemplo. A corrida é assistida e testemunhada por todos. Tem pessoas correndo na contramão do Evangelho da Graça. E cabe a nós, como igreja, ser exemplo. Testemunhar o caráter de Cristo, que é o sinal da direção certa. Você quer saber se a pessoa está correndo na direção certa? Vê se ela parece com Jesus. É simples. Você quer saber se aquele grupo que tem número nas costas, que às vezes que tem a semente de Cristo plantada, está desenvolvendo, está chegando, está caminhando em direção à linha de chegada? Vê se parece com Jesus. É simples. É simples. E Hebreus 10, 24 vai dizer: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como eu estava dizendo, o meu primo me estimulou ao percurso. E o nosso percurso, aqui nós estamos vendo que é o amor e as boas obras. O nosso percurso é o amor. O nosso trajeto é o amor. Por isso que a palavra fala que Deus é amor. Como eu estava dizendo, quer ver se está correndo na direção certa? Vê se ama. Vê se aquela pessoa ama. Vê se ela abdica dos próprios prazeres. Vê se ela abdica dos prazeres da carne em prol das vontades do Espírito. Vê se ela dá o lugar dela para o próximo. Vê se ela cede o lugar dela na fila do banco para a senhorinha. Vê se aquela pessoa tem boas obras. Aqui, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Qual que é o nosso caminho? O amor e as boas obras. Esse é o ritmo, galera. Esse é o ritmo. E 2 de Coríntios 5,18, Paulo vai reforçar algo muito importante nessa ideia, que é: tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Não foi nós que nos reconciliamos com Ele pela nossa vontade. Não foi nós que o buscamos. A palavra vai dizer que nós não seríamos capazes, não vamos querer buscar, ninguém ia querer por si mesmo buscar a Deus. Afinal, nós estávamos mortos. Algum morto busca alguma coisa? Claro que não. Então, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E, igualmente, nos deu o ministério da reconciliação. E como que exerce o ministério da reconciliação? A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Nós precisamos, mais do que exortar, apontando erros, é mostrar o acerto, é ser exemplo. Existe uma mania muito feia no meio eclesiástico de ficar apontando os erros das pessoas, apontando as práticas erradas e, ao mesmo tempo, não demonstrar as certas nas próprias práticas. Existe uma mania muito feia disso, de ficar exortando. Não, porque o Senhor mandou, porque o Senhor disse, faça dessa forma, faça morrer o pecado. Mas aí, quando aquele rapazinho que estava te ouvindo gritar na maratona, vê você está correndo pela direção oposta. Cadê o exemplo?
Jesus nos confiou a palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores de Cristo, em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nós, por nosso intermédio. E se confunde muito o exortasse por nosso intermédio, apenas exortação por palavra. E hoje eu interpreto a vida da forma que a exortação mais eficiente é aquela que é demonstrada pelo exemplo. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E aí, se reconciliar com Deus é o quê? Entrar na rota certa. Isso a gente já tinha entendido no início. Quando nós nos reconciliamos, nós entramos na maratona. Nós entramos na rota. A nossa vida, o desenvolvimento da fé, da maratona, é uma eterna reconciliação ali. É um eterno se aproximar de Deus, como eu estava explicando. É um eterno relacionamento com Deus. E quando nós, na nossa conduta, resplandecemos Cristo, amamos o próximo como a nós mesmos. E aí, eu estou falando da corrida na prática, Mateus 22, 36. Chegou um coleguinha e perguntou: Senhor mestre, qual é o grande mandamento da lei? Isso era um fariseu, um intérprete da lei. Perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E aí, na nossa analogia, vamos interpretar o seguinte: mestre, qual é a rota da maratona? Beleza? Mestre, qual é a rota da maratona? E Jesus respondeu: a rota da maratona é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Próximo. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, ou seja, semelhante a amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, é amar o próximo como a ti mesmo. Então, na prática, a maratona é essa aqui. A maratona é essa. É se relacionar com Deus. Perceba que no versículo... Foi 36? É 36. Não. No mestre, qual o grande mandamento? Aqui ele podia estar dizendo: mestre, qual o grande prêmio? Qual que é o final? Na verdade, eu vou até consertar o que eu falei. Ele não estava nem querendo saber a rota. Ele queria saber da linha de chegada. E o bispo Sérgio, ele no primeiro culto das bem-aventuranças, ele comentou, ele explicou que os fariseus, os judeus como um todo, e aí, na época de Moisés, quando eles receberam as leis, o povo ele não queria se relacionar com Deus. Ele queria os benefícios de Deus. Eles queriam a linha de chegada, mas não queriam se relacionar com Ele. E olha como a Bíblia é maravilhosa. Isso eu estou falando lá de Êxodo, Gênesis, aquela galera lá no início. Quando as leis nasceram, Deus percebeu que o povo não queria relacionamento. E eles perguntaram: o que nós precisamos fazer para te seguir sem ter que nos relacionarmos contigo? Aí Moisés traz várias leis. Porque a lei é vazia. Deus não está nas leis. Então, essa pergunta, ela remete exatamente lá ao início. O fariseu, o intérprete, ele não quer saber como se relaciona com Deus. Ele quer saber dos benefícios. Ele quer saber da vida eterna lá, da linha de chegada, mas sem o relacionamento com Deus. Isso a gente vai ver no final como isso é muito doido. Então, na prática, a maratona é amar a Deus, se relacionar com Ele, porque é a resposta que Jesus dá. A resposta de Jesus para essa pergunta
não foi sobre a linha de chegada, foi sobre o trajeto. Então, precisamos conhecer o trajeto também e percorrer ele, amando a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de todas as forças, de todo o entendimento, de toda a consciência. E, igualmente a isso, amar o próximo como a nós mesmos. E a maratona é uma prova de consistência, de resistência, de perseverança e diria que principalmente de moderação. Filipenses 2,16. Ele começa já dizendo, perseverando a palavra da vida. Quem que é a palavra da vida? É Jesus. Ele é o verbo vivo. Então é perseverando em Deus, na palavra dele, no amor, nas boas práticas, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Porque quem persevera na palavra de Cristo não corre em vão, alcança a linha de chegada. É o dia de Cristo. E é preciso aprender o quanto antes a correr pelo Espírito nessa maratona. Em 2 Timóteo 1,7, Paulo vai dizer a Timóteo, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Cristo, de Deus. O que Paulo está dizendo? Não se envergonhe de ser visto nessa grande corrida da vida, nessa maratona. Não se envergonhe de carregar uma plaquinha com o título de Deus, de Cristo. Não se envergonhe de mostrar pelo que você vive. Muito pelo contrário. Participa comigo, corre comigo, participa comigo do sofrimento, do desgaste, do desfôlego, do cansaço. A favor daqueles que estão correndo na contramão. O poder de Deus manifesto, e na minha concepção é o maior poder de Deus manifesto, é a capacidade do homem correr para o lugar certo. Não existe poder mais forte do que esse, de fazer o homem correr para o lugar certo. Porque o homem por si mesmo, ele corre para qualquer buraco, menos para a linha de chegada, menos para o desenvolvimento da estatura do varão perfeito. E ele continua dizendo, porque esse Deus nos salvou, nos chamou com santa vocação. Entenda, o Senhor nos chamou para cruzar a linha de chegada. Não para cair em qualquer buraco, não para correr para o vão, não para correr para o vale. Em outras palavras, não para correr para o inferno. Deus nos chamou com santa vocação, Ele nos salvou de correr para o inferno. Para correr em direção dele, em santa vocação. Não segundo as nossas obras, não segundo o nosso ritmo preguiçoso, não segundo o nosso ritmo lento ou aqueles piques desnecessários, não segundo o nosso ritmo bobo, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo. Graça, favor e merecido. Nós não merecíamos estar correndo na direção certa, mas o Senhor, com todo o seu poder, Ele faz isso ser possível, com todo o seu amor. E aí ele conclui antes dos tempos eternos. E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Isso é lindo, porque nós não mais morremos, mesmo que de vez em quando nós nos desviemos do caminho certo. Este caminho ele não vai nos matar. Chega uma hora que somos alcançados
provavelmente pelo exemplo de outros que estão correndo na direção certa. E é por isso que é muito importante que nós também corramos na direção certa, porque tem gente correndo para o abismo. Mas nós temos certeza que serão alcançados pelo nosso testemunho. E por que é tão importante, o quanto antes, aprender a correr pelo Espírito? Eu tenho uma história. Eu já li 2 Timóteo 1,7 todo, e 9 e 10. Então, perfeito. Eu tenho uma história para contar para vocês. Tinham 2 pastores. Eles cresceram juntos em um ministério e foram consagrados juntos. E cada um foi designado a abrir uma congregação, uma igreja, um templo. E um se destacava pelo seu poder. Se destacava pela impetuosidade, se destacava pela força, pelo brado, pelo conhecimento doutrinário. O outro já não se destacava tanto, porque, apesar de eu ter falado que um se destaca pelo poder, não é que um tinha mais poder do que o outro. É que os seus meios não compreendiam o que significa poder de Deus. A interpretação do homem é performance. Poder é igual a performance. É grito, é imposição de mão, é fazer cair. Mas para Deus poder é outra coisa. E esse outro pastor, ele também tinha poder. E também tinha amor. E também, e principalmente, ele tinha moderação. E certa vez, eles foram convidados a pregar em um dos locais ali da igreja. E a presidente daquele corpo convidou os 2 para um gabinete. E a presidenta, ela exaltou a um e humilhou o outro. Porque um era performático e o outro era mais tranquilo, era mais pausado, era mais moderado. E perceba que a atitude errada até então é dela. Mas um estava num ritmo aceleradíssimo, voando, abrindo igreja, pregando em tudo quanto é canto, demonstração de amor e de poder exacerbada. Mas não havia moderação. Passado um tempo, esse que foi exaltado entre os homens, ele foi humilhado diante de Deus. Sem moderação, e meu primo aqui, ele está aqui, ele aprova depois. Se você começa uma corrida com tudo, tu não vai chegar no final. Ou tua perna para, ou teu coração para, a fadiga chega. Se você começa com tudo, igual um louco, obras, 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 poder, 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 fazer, fazer, cai, poder. Preciso tocar, preciso cumprir escala, preciso preciso fazer acontecer. Sem moderação, meu irmão, vai desfalecer. Eu conheci jovens aqui no nosso ministério incríveis, com capacidades espirituais impressionantes, mas que não assistiam uma série, que não saíam com os amigos, que não conversavam com os pais. Era culto. Estava em casa assistindo culto. Estava em casa, estava estudando palavra. Está errado? Não. Ou melhor, tá. Porque não tem moderação. O Espírito de Deus nos deu poder, amor e moderação. Você pode ter todo o poder e pode fazer isso com amor. Sem moderação, vai desfalecer. E aí, é claro, você vai precisar parar, descansar, tomar todo um tempo. Imagina, no meio da maratona, você que tinha um pace altíssimo, corria num ritmo altíssimo, muito caminho para pouco tempo.
tinha um pace altíssimo. Você parar para descansar e ver pessoas que partiram com você te passando porque manteram seu ritmozinho, é um tanto quanto frustrante. Então é muito importante que desde já nós aprendamos a correr pelo Espírito. E a correr pelo Espírito é correr em amor, poder e moderação. Entenda, nós não descartamos o poder. Paulo disse que no fim dos tempos muitos falariam sobre amor e moderação, mas descartariam o poder. Nós não descartamos o poder. O poder é a potência que nos move em direção a Deus. O poder é a potência que nos capacita a deixar de lado as vontades da carne. O poder é a potência que capacita os nossos olhos a olharem Cristo no outro. Nós não descartamos isso. Mas nós precisamos focar também na moderação. Porque sem ela, nós não chegamos no final. Chegamos, mas vai precisar de boas pausas. E nós temos exemplos disso. Eu tenho exemplos disso. E é óbvio, se nós temos exemplos, nós precisamos seguir, né? E para terminar a minha história, o outro que tinha sido repreendido e humilhado diante dos homens, até hoje é exaltado diante de Deus. Tem sua congregação, no seu ritmo, tem o seu casamento estabelecido, o mesmo casamento que estava lá atrás, ainda é o mesmo de hoje. E está lá, no seu ritmo, na sua maratona, com os seus fiéis amados correndo juntos. Isso é lindo. Então, corramos pelo Espírito. Correr pelo Espírito também é compreender que o poder de Deus está na fraqueza. E aí eu tenho um exemplo. Quando meu irmão fazia pré-militar, ele me ensinou a correr. Como assim? Existe uma técnica na corrida como um todo, e principalmente é muito vista nos TAFs, nos testes de aptidão física, que é você inclinar o seu corpo para que a gravidade faça com que você use menos esforço. Porque se você corre muito reto e joga o seu corpo para trás, você vai fazer um maior esforço para ir para frente, naturalmente. Mas se você inclina o seu corpo, a gravidade vai estar te puxando para baixo. E aí você tem uma simples tarefa de manter a estabilidade nas suas pernas e não fazer um esforço muito grande. E olha que interessante. 2 Coríntios 12:9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu estava correndo com o meu primo, voltamos para a nossa corridinha, eu estava correndo normal. Eu tinha esquecido do que o Jonatas tinha me falado uma vez, o meu irmão. Estava correndo normal. Quando eu cansei, lá no final da corrida, eu lembrei disso. Olha que interessante. Eu lembrei que se eu inclinar o meu corpo, eu vou fazer menos esforço. Então, quando eu estava fraco, foi quando eu disparei na frente do meu primo. Quando eu estive fraco, a minha corrida foi aperfeiçoada. Porque eu me inclinei. E ele continua dizendo, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou. Ser maduro na fé é não precisar estar cansado para reconhecer que você é um cansado. Ser maduro na fé é não precisar você cansar para inclinar o corpo. É você começar com o seu corpo inclinado e submetido desde o início. Ser maduro nessa maratona cristã é você já começar a corrida como se você estivesse fraco. É começar já inclinado. E óbvio, inclinação, e olha como
tudo aponta para Deus. Inclinação é um sinal de submissão. É um sinal de obediência a Deus. Então, quando somos fracos, quando estamos inclinados nessa maratona, é quando nós mais somos capazes de percorrê-la. É quando mais somos eficientes em correr essa maratona. E o quarto e último ponto, eu venho te dizer que, se cansa, se me obriga a estar fraco, se cansa, se me obriga a estar submetido, é porque não é fácil, certo? A maratona não é fácil. A vida do maratonista, do cristão, a vida daquele que tem a plaquinha nas costas, e aí é o que o apóstolo Paulo vai dizer, que os nossos corações, está inscrito a palavra de Deus, e nós resplandecemos isso para o mundo. Para nós que somos maratonistas, que resplandecemos a Cristo, a vida não é fácil. Mas que são os desafios, são os exercícios, são as subidas, lembra que eu estava falando? São as subidas que vão fortalecer as nossas pernas, que vão nos dar mais fôlego, que vão nos tornar capazes de chegar no final. Lembra no início que eu falei que é preciso conhecer o final para suportar o processo? É isso. Imagina o ouro que precisa passar pelo fogo para se tornar mais valioso. Somos nós. Se nós não conhecermos, se nós não entendermos que o final é ser ouro, nós não vamos passar pelo fogo. A gente vai olhar para o fogo e vai falar, nem sei o que tem depois. Vou passar pelo fogo para quê? Então, são esses desafios que nos tornam capazes de chegar no final. E olha que interessante, e eu quero chamar a sua atenção, igualmente você que nos assiste aí no YouTube, na internet, preste atenção. Apesar da visão de que o caminho é árduo, e ele realmente é, se seguirmos a rota certa, que é o relacionamento com Cristo, que nos torna semelhantes a Ele, essa rota, esse caminho árduo, será tão prazeroso quanto cruzar a linha de chegada. Filipenses 1:20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entenda que o morrer, a gente imagina muito bem sendo a linha de chegada, que é ser um com Cristo. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Olha o que Paulo está dizendo, que curioso. Se eu encontrei prazer na corrida, na maratona, no esforço, e esse esforço dá fruto, me dá regozijo, se eu vejo Deus em mim nessa corrida, eu já não sei o que escolher. Próximo. Ora, de um e outro lado, estou constrangido. Em outras versões vai estar escrito que ele está ali praticamente indeciso, está sendo puxado de um lado para o outro, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, e nós temos essa noção. Tem o próximo? Mas por vossa causa,
é mais necessário prazer na carne, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e gozo e felicidade e alegria da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Olha que interessante. Ele reconhece que, de fato, cruzar a linha de chegada, ser um com Deus, é infinitamente melhor. Estar com Cristo no pós-vida terrena, ele reconhece que é infinitamente melhor. Mas, como ele já vive a eternidade em vida, como ele já caminha com Cristo em vida, às vezes ele fica até indeciso. Quando ele vê os frutos da sua igreja, quando ele se regozija com os seus amigos, quando eles se fortalecem mutuamente na fé, ele já nem sabe se quer partir. Na verdade, ele sabe, ele fala que não vai partir, mas que vai estar com ele, para que ele alcance ainda mais galardão, para que ele em vida, ele ainda consiga produzir ainda mais frutos nessa árvore que está dentro dele, que ele consiga desenvolver ainda mais um pouco e que ele consiga se regozijar ainda. Quando agimos com Cristo, nós já experimentamos o prêmio. Como já agimos como Cristo, quando nós somos cristãos de fato, quando nós caminhamos como Cristo caminhou, nós já experimentamos do prêmio. Nós já vivemos a eternidade em vida. O prêmio de desfrutar a eternidade com Cristo só faz sentido para quem desfruta dele em vida. Cruzar a linha de chegada só faz sentido para quem percorre a maratona, meu amado. E é exatamente o que estava acontecendo lá em Mateus 22, que eu já expliquei. Não precisa voltar não, Paulo. O intérprete, ele queria saber do prêmio. Ele não estava interessado na maratona. O povo antigo, quando ele pediu a Moisés que trouxessem a vontade de Deus ali, as leis, é porque eles não queriam se relacionar com Deus. E pasme, a maratona é isso, se relacionar com Deus. É viver Deus. É viver Cristo em vida. É se comportar como Cristo. É desenvolver a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Então, qual que é o sentido de você querer estar com Cristo eternamente, se você não quer estar com Cristo nem em 80 anos? Como pode? Só cruza a linha de chegada quem é capaz de atravessar a maratona. E é óbvio, todos nós seremos capazes, amém? É Deus quem nos capacita, é Deus quem nos guia, é Deus quem dá direcionamento, é Deus quem dá o poder. Então, tranquilos, no nosso ritmo, amando o próximo como a nós mesmos. Desfrutar de Deus não tem a ver só com serviço. Lucas 10, 38 a 40. E eu quero trazer a atenção de vocês mais uma vez, principalmente daqueles que fazem parte da eclésia, que fazem parte da estrutura litúrgica que ocorre. Volto a chamar a atenção para a moderação. Volto a chamar a atenção para o amor.
E começo dizendo que desfrutar de Deus não tem a ver só com os serviços. Entenda, você vir aqui tocar um instrumento, ministrar um louvor, distribuir uma salva, é ótimo, é suporte para aquele grupo que está correndo. Aquele grupo, ele está correndo, ele é exemplo, ele manifesta o louvor, ele atrai pessoas através do louvor, ele auxilia pessoas através desse serviço. Mas o relacionamento com Deus, ele é imprescindível, ele é indispensável. E nós vemos uma situação que aconteceu com Jesus, que indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, assentava aos pés de Jesus. Ela se prostrou. Jesus entrou na casa, a irmã de Marta, Maria, se jogou nos pés de Jesus e ficou babando ali em cima dele, ouvindo tudo que Jesus tinha para dizer, perguntando, se relacionando com Cristo. Ao ouvir-lhe os ensinamentos, Marta agitava-se. Meu Deus, foi mal, perdão. Bota o 41 aí para mim, por favor. Acabei de ver que eu não... Acima de todas as coisas, com todo entendimento, isso não será tirado. Isso é eterno. E é isso que é correr a maratona da vida. A vida eterna só faz sentido para quem já desfruta de Cristo agora. Como que você quer viver eternamente? Ela se esqueceu que o que importa, uma coisa só, é estar com Cristo. Porque a maratona é estar com Cristo em vida. E é resplandecer Cristo em vida. E o final nela, às vezes você está subindo um morro íngreme, às vezes é árduo. Mas não esmoreça. Apocalipse 2:3 vai dizer isso. E tens perseverança, e suportastes as provas, por causa do meu nome. Do nome de quem? Vai ser maravilhosa. Para Cristo. Para a meta. E para finalizar, eu gostaria que você... Nós vamos desfrutar dos desafios. Vamos desfrutar dos desafios pelo poder de Deus. Vamos desfrutar dos ensinamentos pela moderação do Espírito. E aí vamos do Espírito. E aí vamos ler juntos Filipenses 1:6 também. Vamos ler assim: estamos dando forças para nossas pernas, para estarmos percorrendo o caminho que o Senhor tem traçado para cada um. Amém e amém. Aleluia! Paciência no Senhor eu esperei. Com paciência no Senhor, Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Esperei. Diga! Com paciência no Senhor eu esperei. Com paciência, Senhor. Com paciência no Senhor. E Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu.
Fiquem em paz, fiquem felizes para a glória do Senhor.